Abençoado, o sistema religioso diz que Elias foi arrebatado para o céu. Será isso mesmo que a palavra diz? Segundo essa palavra, eles também dizem que haverá um arrebatamento. Assim como Enoque foi arrebatado, como Elias foi arrebatado, nós também vamos ser arrebatados para o céu. Um corpo físico, né? Mas não é bem assim que a palavra nos ensina. Vamos estudar hoje um pouco sobre a vida aqui de Elias, para nós entendermos um pouco essa história aí. Vamos tirar essas conclusões aí. Segundo Reis 2, 11, 12, está escrito: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Segundo essa passagem, o sistema religioso afirma que Elias foi arrebatado ao céu. Por ler apenas o texto e não consultar o que diz o contexto. Vamos adentrar nessa história lendo o contexto também da história, não somente o texto. Antes desse texto existe muita história. Eu vou reduzir esse estudo um pouco, porque essa história de Elias está no primeiro Reis e segundo Reis. 2 livros de Reis, é muito grande. Eu vou tentar reduzir o máximo possível aqui, botando os versículos que provam ali que Elias não foi arrebatado para o céu. Ele foi arrebatado sim, para algum local, algum lugar, para se esconder em algum lugar. Deus o levou para se esconder em algum lugar, mas não para o céu. 1 Reis 19, 1:4 começa com o rei Acabe falando a sua esposa Jezabel. Rei Acabe era rei de Israel. Casou-se com a estrangeira Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sodônios, adoradores do deus Baal. O próprio nome do pai já fala, né? Etibaal, servidor de Baal, né? Então, eles não serviam a Yael, Deus de Israel. E Acabe se corrompeu se casando com essa mulher. E para fazer a vontade dela, ele falava tudo o que acontecia. E aqui em 1 Reis 19, 1:4, diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada, como Jezabel, né, teria matado todos os profetas à espada, por ter feito o que Acabe estava dizendo aqui que Elias havia feito. Elias reuniu ali 400 profetas de Baal, chamados de Baalim, e ali fez uma espécie de disputa com eles. Vocês mostram o poder de Baal e eu mostrarei o poder de Baal. E ali no fim, Elias sozinho, no meio de 400 profetas de Baal e mais profetas de Aserá, Elias mostrou que realmente Baal é Deus. E aqui Acabe estava dizendo para Jezabel sobre essas coisas que Elias havia feito. E como Jezabel totalmente matara todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro também a Elias, a dizer-lhe: assim me chamam os deuses e outros tantos, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Esse foi o recado que ela mandou para Elias. E vendo Elias, né, esse recado que os mensageiros levou, se levantou e para escapar com vida, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo chamado Eliseu.
Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimpro. Zimpro era uma árvore medicinal. E com o coração constritado, com o coração ferido, porque estava vendo ali os seus amigos profetas ser mortos, pediu para si a morte e disse: basta, ó Yahweh, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Se referindo aos pais profetas, o qual o antecederam. Todos estavam mortos por ordem de Jezabel, né? E Elias estava triste por causa disso. A segunda evidência de que através do anjo, escondeu Elias foi 1 Reis 19, 7, 9. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e coma, porque te será muito longo o caminho. A primeira evidência de que Elias fugiu foi, quando Jezabel mandou o recado para ele dos mensageiros. A segunda evidência, foi o anjo dizendo para ele: levanta-te e coma, porque te será muito longa a caminhada. Ele estava lá debaixo da árvore de zimpro, como consta aí no capítulo 4. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui? 1 Reis 19, 14, resumindo aqui, ele responde: e ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso a Yahweh, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirá-la. Por isso Elias fugiu, para não ser morto. Fugiu porque também era o único profeta restante de Al. E eles estavam perseguindo ele de morte. A terceira evidência que mostra o local o qual Elias estava se escondendo, está já registrado aqui, nessa mesma passagem de 2 Reis 1:10, e que diz: então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte de Deus. Cume do monte de Deus é o monte Horebe, Disse-lhe: homem de Deus. O rei disse: desce. Desce de onde? Do cume do monte. Elias estava no monte Horebe. E é ruim de descer, hein? Descer para quê? Para eles matar? Eu não desceria. Elias também sabia que aqueles homens estavam vindo para matar eles. Então Elias respondeu e disse ao capitão de 50 soldados: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50. Elias estava protegido no monte de Deus, não no céu como falam. Ele estava ali escondido no monte de Deus. Estava escondido ali numa caverna no monte Horebe. 2 Reis 1:15, 16, 17 diz: então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com esses homens, não temas. Ele levantou-se e desceu com eles ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebute, deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar suas palavras? Portanto,
desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. Assim, o rei morreu conforme Elias falara, conforme Deus havia mandado. E Jorão começou a reinar no seu lugar. Jorão começou a reinar no lugar do rei que morreu, Acasias, no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O que aconteceu? Acasias era rei de Samaria. Morreu, Jorão assumiu o local do reinado da Samaria. Na mesma época em que Jeorão, filho de Josafá, era rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Elias estava onde? Em Samaria, conversando com o rei, Acasias, que estava enfermo por cair de uma cama da janela, rolou para a janela e caiu. E morreu conforme Ial disse a Elias que isso aconteceria. Segundo Reis 2, 11, 12, sucedeu que indo eles andando falando para onde? Elias estava voltando para se esconder. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ial ali usou esses carros de fogo, um cavalo de fogo, para separar Elias de Eliseu, porque onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Mas teria que se separar, porque Elias já tinha ungido Eliseu como profeta no lugar dele. O Criador ia pegar Elias, esconder Elias, para que ninguém matasse ele, e levaria ele para algum lugar escondido, Isso que aconteceu. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Rasgar as vestes era um sinal de sofrimento pela perda de Elias, pois Elias não apareceria mais na história. Até na quarta evidência que eu vou mostrar para vocês. Na quarta evidência da existência de Elias na terra. Mais correto, Ele estava escondido em uma das cavernas do monte, a qual todas aquelas pessoas que foi enviada por Eliseu, que quis procurar ele, não achou, porque ele estava bem escondido. E o escondeu. Essa evidência foi uma carta que 8 anos depois do dito arrebatamento de Elias, dito arrebatamento para o céu, ele foi arrebatado sim, mas não para o céu. Então, 8 anos depois do dito arrebatamento para o céu, Elias enviou ao rei Jeorão, de Judá, uma carta. Como que Elias, arrebatado para o céu, enviaria essa carta ao rei? O rei estava se corrompendo. Então, Elias enviou essa carta para o rei, registrada em 2 Crônica 21, 12, 15. 8 anos depois do suposto arrebatamento. 8 anos depois do arrebatamento, que o sistema religioso diz que ele foi arrebatado para o céu. Amém? A palavra diz arrebatado para o céu, nunca mais ouvi. É a visão, segundo Eliseu ali conta. Eliseu viu ele ser arrebatado para o céu. Mas não justamente para o céu, ele foi arrebatado de corpo físico, amados. Ele foi usar a palavra arrebatado, mas na verdade essa palavra teria que ser transladado. Foi tirado de um ponto para não ser morto e levado para um local onde foi escondido. 8 anos depois desse suposto arrebatamento para o céu, como o sistema religioso diz, ele enviou uma carta para o rei Jeorão de Judá.
Como pode isso? Constado aqui em 2 Crônica 21, 12, 15. Então veio um escrito, uma carta da parte de Elias, o profeta, 8 anos depois do suposto arrebatamento, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel. Os reis de Israel eram reis corrompidos. Mas fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Acabe se prostituiu aqui religiosamente, né? E também matrimonialmente também, né? Ele se casou com uma estrangeira, a qual a lei de Deus não permitia. Essa estrangeira era servidora de vários deuses, né? Servia a Baal e não o Ial, o Deus de Israel. Então, Acabe prostituiu. Então, a Ial, através de Elias, está falando aqui, né? Prostituiu Judá e os seus moradores e os moradores de Israel, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também mataste os teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as suas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal que fizeste. Então a doença dele, ele seria consumido de dia, né? De dia em dia seria consumido pelaquela doença por causa do mal que fez, né? Amém, abençoados? Elias não foi arrebatado para o céu, mas para um lugar onde poderia ser protegido. E não haveria lugar melhor do que o monte de Deus, né? O Monte Horebe era o melhor lugar. Era o poder de Deus ali. A morada de Deus ali. Era o monte sagrado de Deus. Era o melhor lugar para Elias se esconder. O melhor lugar que o Criador achou para esconder ele. Porque ninguém ousaria subir lá. As pessoas temiam, né? Então está provado aqui que 8 anos depois do suposto arrebatamento, o rei, né, recebeu uma carta de Elias. Como pode isso? E Alcha também disse, registrado em João, e Alcha, em João 3,13, ele disse: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. O próprio Alcha, o próprio Cristo, disse que ninguém subiu ao céu, porque até o dia do juízo, todos que morriam ficavam presos na sepultura, ficavam presos nos corpos na sepultura. Só depois do juízo que, né, eles ressuscitaram do corpo. Uma ressurreição infigurativa. O espírito que estava no corpo ressurgiu, vamos dizer assim, né? Sem o corpo físico. Ressuscitou sem o corpo físico. Morreu o corpo físico, o espírito ficou dormindo ali. No dia do juízo, ressuscitou daquele corpo físico. E hoje, todos que morrem não ficam mais dormindo. Todos que morrem hoje ressuscitam direto para Deus. A carne tomba para o pó e o espírito volta para Deus. E Alcha está falando aqui que Elias, o caso de Elias, de Enoque, de Elias, foi antes do dia do juízo. Então ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que já desceu. O Filho do Homem, o Cristo, que encarnou no homem Alcha, né? E Alcha disse que ninguém subiu ao céu. Ele, por isso ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou.
Enoque e Elias não subiu ao céu, não foi arrebatado para o céu. Como mostrei para você aqui que Elias não foi arrebatado para o céu, mas para o trasladado, que é a palavra correta, para um lugar para se esconder. Yahweh levou ele para um lugar para se esconder. Amém? Fico por aqui. Espero que tenha entendido essa palavra. Ouça esse estudo, com bastante atenção. Até a próxima. Graça e paz.